Vou falar sobre o volume 1 do jogo. Luiz, vou andar, fui à escola e li um livro, aí apareceu um monstro bizarro. Chamei o Biel e Miguel e escondemos na casa do Miguel. Equipamos arma e fui proteger a frente, Miguel ao meu lado, Biel atrás, mas os monstros apareceu e nós corremos até na montanha. E à noite o monstro estava chegando. O monstro chegou grandão, ia pegar o Biel. Miguel usou o poder e matou o monstro. Volume 1.